Querido aluno da Escola Dominical, quero lhe saudar com a paz do Senhor. Lhe desejar boas-vindas nesse momento de aula. E eu sou o pastor Hélio Johnny, professor de Escola Dominical há quase 20 anos. Desde a classe de juniores até a classe adultos. E a gente tem prazer de trabalhar nesse contexto de ensino. Eu gostaria de dizer a você que a nossa intenção é trazer para você uma aula acompanhando esse trimestre semanalmente. Hoje nós vamos abordar a primeira lição, que servirá de uma introdução, para todo o trimestre que vamos estudar. E eu quero trazer para vocês essa lição aqui, certo? Essa daqui é o atual trimestre, Nós vamos estudar, que é os valores do reino de Deus. Os valores do reino de Deus. A gente vai ter um apanhado do significado de tudo isso aqui que essa lição traz para nós hoje. E a gente vai ver a relevância que o Sermão da Montanha tem para a igreja dos dias de hoje, tá? Como você já deve saber, o comentarista desta lição é o pastor Osiel Gomes, pastor titular da Assembleia de Deus em Tirirical, na ilha de São Luís, capital do Maranhão. E a gente também vai trazer informações, que reforcem, que melhorem o seu entendimento das aulas. Eu quero ser o mais breve possível. Entretanto, eu preciso explicar a aula inteira, então não vou definir quantos minutos exatamente vai dar, mas eu gostaria que você entendesse que a minha intenção é trazer uma aula explicada para você, em nome do Senhor, para que na sua turma, quando você for falar do assunto, quando você for tratar da aula, você já tenha uma explicação melhor para o seu público, certo? Para a sua turma. E a lição de hoje é o Sermão do Monte, e em especial o Sermão do Monte, e vamos ver sobre o caráter do reino de Deus. Só que antes eu queria falar para vocês sobre o significado do termo valor. Aqui, os valores do reino. A palavra valor, ela tem origem no idioma latim e significa aquilo que é saudável, aquilo que é bom, nesse sentido, que tem qualidade. Então a ideia é essa. Nós vamos ver as raízes do reino de Deus, nós vamos ver em que se apoia o reino de Deus, certo? É mais ou menos isso, as substâncias do reino de Deus. Todo trimestre vai trabalhar dentro desta linha, sabe? Você vai olhar o reino de Deus por dentro e em que ele se fundamenta, em que ele é construído, e nós vamos ver sobre o caráter, também trabalha a mesma linha. A ideia do caráter fala de algo que está registrado, algo que está gravado, algo que está construído, e você não pode dissociar disso, você não pode fazer diferente, você não pode ser diferente. A mensagem de Jesus sobre o Sermão da Montanha, ela é interessante porque Cristo vai apontar uma realidade bem diferente do que aquela população estava acostumada a viver. Então observe comigo, Cristo vai apresentar uma vida, Cristo vai apresentar um reino, e esse reino, ele é surreal, ele é admirável. Ele vai apresentar uma vida que é possível ser vivida, mas tem uma condicional, tem uma entrada para este reino, para esta vida. Então preste muita atenção, o que eu vou te passar aqui é extremamente importante, e você vai ajudar muitas pessoas quando for passar a sua aula adiante. Quer ver? Observa comigo. Se você observar comigo, na primeira lição,
certo? Na primeira lição, está aqui, a lição 1. Você está com a sua lição em mãos, isso vai te ajudar bastante. Você vai ver que a tônica desta é o caráter do reino de Deus. A palavra-chave que aparece em destaque da lição é beatitude, ou ainda bem-aventurança. Os dois termos são cambiáveis. E se você entender, quer ver, observa, todo o Sermão da Montanha, ele é consubstanciado em dois principais pilares. O primeiro pilar é o relacionamento seu com Deus. Esse é o primeiro grande pilar do Sermão da Montanha. O segundo pilar do Sermão da Montanha é sobre o relacionamento seu com o próximo. Fundamenta-se muito especialmente dentro dessas duas visões, o relacionamento seu com Deus e o relacionamento seu com o próximo. Entendendo isso, vai ficar relativamente fácil você separar os pontos do sermão que ora falam do seu relacionamento ou da sua obrigação com Deus e ora vão falar da sua obrigação com o próximo. É interessante você frisar esse detalhe. A gente pode fazer uma observação sobre o tema que a gente acha nas epígrafes dos textos, né? A principal epígrafe que inclusive intitulou esse sermão por todos os cristãos como Sermão da Montanha. Essa montanha, ela é imprecisa geograficamente falando, não se é tanto definido onde que foi, em que montanha Jesus Cristo pregou esse sermão, ou fez esse discurso. Na verdade, descobrir isso não é o foco. O interessante mesmo é cumprir o que está dito neste discurso de Cristo. E só se sabe que era próximo a Cafarnaum, o local onde Cristo com os discípulos e uma grande multidão estavam. E ele, como diz Mateus, subiu ao monte e lá pregou aos seus discípulos, que era o público que estava mais próximo, imediato a ele. E depois, naturalmente, a multidão que estava com eles, Jesus e os discípulos, também ouviram a fala do Senhor. A pergunta é, para quem esse discurso é destinado? Fica nítido, naquela época foi destinado para o discípulo de Cristo, aqueles que estavam imediatamente ali próximo a ele, e para a multidão que o acompanhava. Se você percebeu, no discurso inteiro, Cristo se refere, por exemplo, aos salvos, Cristo se refere aos não salvos e Cristo se refere àqueles que fingem ser salvos. Então ele envolveu todas as classes espirituais, salvos, não salvos, e aqueles que vivem no meio termo ali, achando que é, mas na verdade não é, certo? Então, o sermão de Cristo, ele é um tratado sobre moral, sobre ética, sobre princípios que valem para toda a humanidade. Quando se lê Mateus 5, 6 e 7, há uma breve percepção que ele está desmanchando a lei de Moisés, e não é. E na verdade ele está deixando nítido para todos como um legislador que ele está dando a ela uma explicação mais íntima, mais séria, dando a ela uma explicação mais robusta e deixando claro para quem está lhe ouvindo que o reino de Deus não é baseado em princípios meramente humanos, mas o próprio Cristo está ali como legislador, como cumpridor de toda a lei e deixando um exemplo, o caminho, a amostra, a direção para quem quer viver os princípios do reino de Deus. O reino existe, o reino de Deus é real. João Batista começa pregando esse assunto, arrependei-vos porque o reino de Deus é chegado. Jesus Cristo também prega essa mesma mensagem, arrependei-vos porque o reino de Deus é chegado. E então ele, pregando sobre o reino, é necessário dizer quais são os padrões
deste reino. E é isso que se vê no capítulo 5 a 7 de Mateus. Os padrões do reino de Deus. Observe comigo também que esse manifesto, esse tratado ético de Cristo nesse sermão, ele é válido para todos os povos, em qualquer tempo e em qualquer idioma. Por quê? Porque o Evangelho ele é atemporal. Depois que ele surgiu, depois que Cristo veio, operou o processo de salvação e mandou a igreja pregar, o Evangelho ele é atemporal, ou seja, ele não depende de um tempo. Em qualquer tempo, já se fazem mais, em média, em torno de 2000 anos que o Evangelho está em exercício. Enfim, ele é atemporal. O Evangelho também ele é supracultural, isto é, ele está acima de qualquer cultura. Ou seja, em todos os lugares, entre todos os povos, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo deve ser pregado e os princípios morais do reino de Deus devem ser levados às pessoas. O Evangelho também, ele é multilinguístico, vamos dizer assim, no sentido de que ele deve ser levado em todos os idiomas, para que todas as pessoas tenham entendimento de qual é o ponto de vista, na verdade não é nem o ponto de vista, qual é a regra que o próprio Deus coloca para quem quer viver no seu reino. Então, sintetizando, para quem é o Sermão da Montanha? Para todas as pessoas que tiverem contato com Jesus Cristo. A princípio lá, foi para os seus discípulos imediatos e para uma multidão que o acompanhava. Como eu disse que é supracultural e atemporal, então é válido para todas as pessoas em qualquer lugar do mundo. Beleza? Observa que tem mais informações para te passar, me acompanhe. A gente pode, por exemplo, fazer uma predivisão do discurso de Jesus Cristo no Sermão da Montanha. Ele começa, por exemplo, falando das bem-aventuranças ou dos bem-aventurados. Depois ele fala sobre sal e luz. Ele vai discorrer entre vários assuntos. Por exemplo, se fala sobre a justiça, se fala sobre amar o irmão ou odiar o inimigo, assuntos como adultério, assuntos como oração, assuntos como ouvir o que ele diz, construir sobre a pedra, construir sobre a areia. Ele fala sobre uma enormidade de assuntos que não mexem ou não tratam simplesmente no aspecto externo, mas é uma fala que se destina à consciência do ouvinte. Você percebe que quando você lê o Sermão da Montanha, quando você lê Mateus 5, 6 e 7, você é confrontado consigo próprio pelas verdades contidas, ditas e nesses capítulos. Você é chamado a uma realidade cristã. E essa é a intenção. Cristo ele não dá um discurso bonito, um discurso político, um discurso para chamar a atenção para que o povo visse como um rabino inteligente. Ele faz esse discurso entrando para dentro da consciência dos seus ouvintes e fazendo uma verdadeira mudança na mente deles. Como disse John Stott, esse discurso, esse sermão, essa passagem, ela é uma das mais lidas no mundo por todos os cristãos e às vezes até não cristãos. Entretanto, apesar de ser a mais lida e uma das mais conhecidas, é a menos praticada. Por quê? Porque é a que mais fere o ego humano, é a que mais mexe com a estrutura pecaminosa do ser humano, e isso faz com que o ser humano tenha uma repulsa até por essas questões, por esses assuntos. Assuntos, por exemplo, como adultério, que são tratados com uma elevação tão alta que deixa as pessoas até perplexas. Assuntos, por exemplo, como a regra de ouro: o que você quer que façam com você, faça com os outros. Então são assuntos que configuram uma nova realidade para a vida das pessoas. Esse sermão ele é poderoso, esse sermão ele é riquíssimo e vale a pena ser estudado pontualmente cada tópico dele. O Warren Wiersbe
ele diz a mesma questão do John Stott quando fala que é o mais lido, é o mais citado, mas é o menos praticado por exatamente essas questões, por ser conflitante com a nossa carnalidade e pecaminosidade. Mas esse sermão, essa passagem, esse assunto de Mateus 5 a 7, ele é o cerne da vida de quem quer viver no reino de Deus. Ou seja, em miúdo, se você quer servir a Jesus Cristo, os princípios estão aí, em Mateus, de 5 ao 7. Entenda isso. E tem outra coisa interessante que eu preciso te falar. É que, pegando aqui o livro de apoio da lição, você vai observar a mensagem de Jesus Cristo em Mateus capítulo 5 a 7. Parece que é impossível de praticar. Parece que é impossível. Inclusive, tem muitos irmãos que usam aquela desculpa de que todo mundo é falha, todo mundo erra, ninguém é perfeito. São expressões que não se encaixam dentro da visão de Jesus Cristo. Ele disse que a vossa justiça tenha que exceder a dos escribas e fariseus. Isto é, escribas e fariseus, naquele contexto, era um pessoal hipócrita, um pessoal falso, que eles viviam dentro de um sistema que eles colocavam nas costas dos outros o que eles não viviam. E na vida do servo de Deus, na vida do súdito do reino de Deus, hipocrisia é inadmissível. Você tem que viver tudo o que o reino diz que tem que ser vivido. Então, ele diz também que a vossa luz resplandeça diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E aí são tantas chamadas, são tantos puxões de orelha que o discípulo, que o súdito do reino recebe. Eu disse agora há pouco, vou repetir. Cristo está mostrando que o reino existe. Cristo está mostrando que o reino é para ser ocupado por pessoas, só que Cristo também diz que o reino tem regras, o reino tem princípios, e qualquer um que queira, que se interesse, que demonstre desejo de migrar para este reino, deve colocar a cruz da responsabilidade sobre si e cumprir com os princípios do reino de Deus. Sabe? O padrão do reino, ele é incorporado pelo discípulo. E aonde ele vai, o que ele faz, torna ele um exemplo vivo do que é o reino de Deus. A gente entende que o reino de Deus, ele já está presente na vida de quem nasceu de novo. Porque o que é interessante notar é que aquela fala que Jesus Cristo disse para Nicodemos, no capítulo 3 de João. Jesus disse em pelo menos 2 ocasiões para Nicodemos: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Mais adiante ele diz: se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Então a condição precípua para você entrar no reino de Deus é nascendo de novo, ou nascendo lá em cima, nascendo do alto, recebendo a adoção divina, sendo filho de Deus. A partir disso, você entra no reino, você entende as regras, começa a ver como funciona o reino de Deus. É nesse tom que Cristo trata todas as pessoas. Você quer o meu reino, você quer entrar no meu reino, então você tem que nascer de novo. E para nascer de novo, você precisa se arrepender. Essa condição, ela é irrevogável, ela é insubstituível. Para nascer de novo, tem que se arrepender. A expressão se arrepender, ela é muito conhecida, e se você não estava lembrado, eu vou te lembrar e faço questão disso. É o termo grego metanoia, que por sua vez vai indicar a ideia de mudança de sentido, que aí passou a também indicar mudança de pensamento, você muda seu pensamento e você muda seus passos, você muda a sua vida, muda a mente e você muda tudo.
Então, metanoia é exatamente isso: mudar a mente, mudar o pensamento, mudar o jeito de pensar, mudar o jeito de ver, mudar o jeito de entender, mudar o jeito de proceder. Quando você muda tudo isso para a direção divina, para a direção de Deus, então isso se chama arrependimento no nosso idioma português. E só aí é que você nasce de novo, porque você foi em direção a Jesus Cristo. E Ele opera por meio do Espírito Santo na sua vida a adoção. E você passa a ser filho de Deus, nascido lá no alto. Na presença de Deus você recebe a filiação divina. Jesus disse, João escreveu dizendo que todos quantos creram no Senhor Jesus Cristo, Deus deu o direito de serem chamados filhos de Deus. Observe outra coisa interessante que eu quero compartilhar com você. Como eu estava lhe dizendo, observe comigo algo interessante. Em Mateus capítulo 5, versículo 48, tem um versículo que é um dos mais fortes desse sermão. Eu fiz questão de trazer a Bíblia para ler integralmente o texto. Mateus 5 e 48. Você vai encontrar essa referência na sua lição. Olha o que diz o texto: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Você tem noção do peso desse versículo? Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Jesus Cristo não abre mão dessa regra, dessa premissa da perfeição. As pessoas que compõem o reino de Deus, elas devem ser perfeitas de caráter. Nem toda pessoa que está numa igreja está no reino de Deus. O reino de Deus, ele é caracterizado em pessoas que obedecem aos princípios que Jesus Cristo tabulou nesse discurso. Esse discurso ele não existe apenas para mostrar como seria a vida das pessoas em um ar de utopia. Esses textos estão na Bíblia para mostrar que é possível um ser humano ser fiel a Deus. Então, a ideia é que haja uma mistura tão perfeita, tão homogênea desses princípios do reino na vida do súdito do reino, que com o passar dos meses e de anos, você já viva tão naturalmente essa realidade que já não seja uma estranheza para você, Esses princípios devem ser incorporados, esses princípios devem ser absorvidos, infiltrados na sua vida, para que você, onde for viver e o que for fazer, seja demonstrando esses princípios naturalmente. Coloque eles como hábitos em você. Depois que eles se tornarem hábitos na sua vida, você terá um estilo de vida do reino de Deus, certo? Observe comigo também que a vontade de Cristo é estar em você, é estar na vida, literalmente na vida daquele que está no reino. Jesus disse, eu neles e tu em mim, tu em mim e eu neles, para que eles sejam um comigo como eu sou um contigo. Essa ideia de indissociabilidade do cristão com Cristo, do súdito com o reino. Hoje, por exemplo, nas políticas mundiais, nos governos mundiais, enfim, o que mais se tem são pessoas que quebram as regras do país, que quebram as regras dos reinos. Eles não dão a mínima para a Constituição, eles fazem as suas interpretações pessoais e dizem, eu não vou fazer, eu posso quebrar e tal. Mas no reino de Deus não se procede assim. No reino de Deus deve-se obedecer às regras desse reino, deve-se obedecer. Eu costumo dizer, aprendi isso, eu ainda era criança, e quando a professora, na verdade, a irmã que me ensinou isso, ela era
ela ensinava no culto infantil e a consagração infantil. Aos sábados tinha consagração com as crianças e ela ensinava isso para mim. Isso ficou na minha mente para sempre, nunca vai sair isso aqui. Ela dizia que o ABC do cristão é exatamente isso aqui: obedecer. Esse é o ABC do cristão. Então, quem está no reino de Deus, quem quer ser súdito de Deus, não tem como tirar essa regra. Tem que obedecer às pautas que esse reino possui como lei, como regras. Jesus Cristo, ele é um legislador de uma lei perfeita, É tanto que ele diz assim: o que diz os antigos? E aí ele próprio citava a parte que ele queria frisar, e aí depois ele disse assim: porém eu vos digo, Cristo é o legislador perfeito. Mateus, ele parece fazer um paralelo entre Cristo e Moisés. Moisés com a promulgação da lei no Monte Sinai, iniciada aí com os 10 mandamentos, e se segue todo o transcorrer do corpo da lei. E Mateus já traz Cristo, não é? Citando uma nova lei, não nova no sentido de começada de um zero, daquilo que nunca existiu, mas uma nova com uma explicação mais forte, com uma explicação mais séria, mais comprometedora, mais íntima e rebuscada de princípios de justiça e princípios de sinceridade, de lealdade, sem a hipocrisia que estava naturalmente na vida daquela sociedade daqueles dias. Cristo estava contrapondo os princípios hipócritas dos fariseus daquela época e colocando uma realidade na vida dos seus seguidores. E você vai observar também, eu trouxe aqui, fiz questão de frisar sobre o Sermão do Monte nas palavras do William Hendrickson, e ele comenta, por exemplo, que algumas pessoas querem dizer que há um contraponto, ora se é num monte, ora se é numa planície, porque em Lucas 6,17 conta um texto paralelo e que tem várias semelhanças com Mateus 5-7, e ele disse: o que é interessante não é o local, mas é o conteúdo da mensagem, do sermão, do discurso que Cristo tem e trouxe para as pessoas. Então, você vai observar comigo que as pessoas gostam muito de subterfúgios, gostam muito de saídas para tentar fugir do princípio da obediência, para tentar fugir do que realmente é interessante, do que realmente é central, que é cumprir o que está sendo dito no sermão. Não se pode fugir desta regra em hipótese alguma. Já pegando agora a lição e indo para o terceiro ponto, nós vamos fechar a primeira lição falando sobre as bem-aventuranças, né? Sobre os bem-aventurados. E o que é interessante, eu trouxe aqui que esses pronunciamentos de Jesus sobre as bem-aventuranças, elas têm a expressão latina beatitudo, não é? Eu trouxe o livro auxiliar da lição, que vem do substantivo relacionado com beatos, que é como a Vulgata traduz o termo grego Macarios. Macarios é o termo no original que o autor Mateus registra o termo, que significa uma pessoa muito feliz. Uma pessoa muito feliz. É claro que esse termo não é criado por Cristo, ele já existe. Por exemplo, o Salmo 1 é famosíssimo: bem-aventurado aquele que não ouve o conselho do ímpio, não se detém no caminho do pecador e nem se senta ao redor de escarnecedor. Então, esse termo ele é muito comum na cultura de sabedoria judaica, nos ditados populares, enfim, não é inventado por Jesus. Cristo traz esse conceito, esse termo, e aplica ao seu discurso, falando sobre bem-aventurado ou Macarios.
que é uma pessoa muito feliz. Não é só feliz, não é uma pessoa sorridente, não é uma pessoa que tem um mero lapso de alegria. Cristo está trazendo um termo que vai significar uma pessoa que cumpriu as regras do reino, que obedeceu os princípios do reino, que está vivendo a vida de Deus, e aí sim ele sabe o que é viver. E é nesse contexto que ele é muito, mas muito feliz. Sempre essa pauta, essa parte, esse tópico do sermão, ele é tratado nesse tripé. Bem-aventurado, aí depois ele comenta a condição e por último ele trabalha a recompensa. Bem-aventurado os humildes de espírito, ou os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Sempre, geralmente, sempre nessa parte do sermão, Jesus Cristo trabalha nesse tripé. E a ideia interessante que eu gostaria de compartilhar com você para fechar o assunto dessa lição é, nas palavras de, eu vou colocar aqui para você, nas palavras de John Stott, eu fiz questão de frisar e marcar e trazer para vocês. As bem-aventuranças definem o caráter de um cristão, um seguidor de Cristo. Não se trata de 8 tipos separados de discípulos. Alguém pode pensar e dizer, olha, tem um cristão que ele é humilde de espírito, tem outro que ele é pacificador, tem outro que é misericordioso, tem outros que vai sofrer muita perseguição. Não. A ideia do texto não é ter 8 classes de discípulos, 8 tipos de pessoas no reino, não. São 8 qualidades, todas em todos os discípulos, em todos os servos. Ele colocou a questão da seguinte maneira: em vez disso, são 8 qualidades a serem encontradas na mesma pessoa. Uma que seja humilde e misericórdia, pobre em espírito e pura de coração, chore e tenha fome, seja pacificadora e perseguida, tudo ao mesmo tempo. Além disso, aqueles que exibem essas marcas não são precisamente um grupo elitista, sabe, aquele povão, é o povo mais santo e tal, nada disso. Um conjunto de santos espirituais, elevados e tal, ou líderes da igreja que vivem acima dos cristãos comuns. Não é isso. Pelo contrário, as bem-aventuranças são a própria especificação de Jesus Cristo sobre o que cada cristão deve ser. Todas essas qualidades devem ser características de todos os seguidores de Jesus. Eu vou repetir. Todas essas qualidades devem ser as qualidades de todos os seguidores de Jesus Cristo. Deve-se encontrar essas qualidades em todos os cristãos. Não tire isso da sua mente. Igualmente o fruto do Espírito. Não é um cristão com uma qualidade daquelas. São todas aquelas qualidades em cada cristão. Assim, as bem-aventuranças também procedem. Que elas sejam encontradas na sua vida integralmente, desde humildade de espírito até a capacitação, a capacidade, a habilidade de sofrer perseguição por causa da justiça e ainda assim ser feliz na presença de Deus. Ele disse, alegrai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. O Sermão do Monte é a base ética do reino de Deus. Se você quer entender como é a moral do reino de Deus, leia o Sermão do Monte. Nele, constatamos o lado divino de uma atitude amorosa do cristão para com Deus, bem como para com o próximo. Lembre disso, 2 principais pilares do sermão: relação com Deus e relação com o próximo. E se cada cristão fizesse do Sermão do Monte o seu norte ético, sabe, o seu mapa de andar, as polêmicas não teriam lugar na vida de nenhum de nós. Não haveria espaço para opiniões especulativas de ideias que às vezes prejudicam tantas as pessoas, visto que o propósito desse sermão é que cada crente seja como Deus quer que ele seja. A intenção
sermão é que cada cristão seja da forma como Deus quer que cada cristão viva. Que Deus te abençoe. Eu aguardo você na próxima lição e coloque esse conteúdo para mais pessoas acompanharem também. Eu fico muito agradecido e nós vamos comentar todas as lições domingo após domingo, tá? Deus te abençoe, obrigado por estar aqui com a gente, eu espero ter contribuído com você. Se você tem alguma informação a me passar, algum comentário, deixa no comentário que eu te respondo assim que possível. Deus abençoe sua vida e te abençoe como professor de escola dominical e que a tua aula seja uma bênção e que os teus alunos aprendam muito com você, em nome de Jesus. Até a próxima!